O vídeo de hoje é Culto Relâmpago no Posto de Ônibus, no canal Enchente de Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te colocamos aqui diante da Tua presença, sabendo, meu Deus, que nós não somos nada diante de Ti, que nós somos pequenos, mas pedimos, meu Pai, permissão, autoridade do Senhor, para poder entrar diante da Tua presença, na Tua palavra, aonde, meu Pai, nós te colocamos nesse local, nessa praça, para te pedir, ó Deus, por cada, meu Pai, morador aqui desse local, por cada pessoa, aonde, meu Deus, está conseguindo chegar esse som, que o Senhor, meu Pai, nessa tarde, venha ouvir, meu Deus, aqueles que estão tirando esse pouco desse tempo para ouvir a Tua palavra, porque aqui, meu Deus, não é a gente que está pregando, mas é sim, meu Pai, o próprio Senhor, através de Teus servos, orando, meu Pai, por aqueles que se encontram, meu Deus, enfermos, por aqueles que se encontram passando por um problema difícil, por uma luta, por aqueles, meu Pai, que se encontra sem uma resposta, mas que através do Teu servo, Senhor, que a Tua mão venha sobre aqueles que estão passando por problema difícil, por lutas, sabendo, meu Deus, que não é fácil para a gente, meu Deus, estar aqui nessa tarde, mas foi a direção do Senhor que nos trouxe até esse local, para trazer a Tua mensagem, a Tua palavra, por aquele, meu Pai, que talvez nessa tarde esteja passando, meu Deus, por uma tribulação, pelo problema, carregando um peso, um fardo, por aquele, Senhor, que talvez não se encontre com mais respostas para viver, para lutar, mas que nessa tarde o Senhor da sede está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra, atenda o Teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra, atenda o Teu mandar. Muitos que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus, vai depressa os anunciando, que Jesus o leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra, atenda o Teu mandar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar com um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou seco, e as águas foram partidas. Quer dizer, né? Que lá o judeu lá estava sem nenhum caminho lá naquele mar. Aí Deus mandou Moisés botar aquele cajado lá naquela água. Para ele era só um plano de madeira, mas isso é milagre.
Foi lá, quando Moisés colocou esse cajado na água, abriu um caminho impossível e abriu o mar vermelho. Então lembre-se, o seu caminho impossível pode ser o mar vermelho, que às vezes a gente está passando por dificuldade, achando que não tem caminho para sair. Mas Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então lembre-se, creia em Deus e Ele tudo o fará na minha e na tua vida. Agradeço a oportunidade. A cada versículo, aonde nós teremos a certeza do que Deus, Ele é conosco. Por quê? Mais problema do que eu tive, mais luta do que eu passei, para poder hoje estar aqui, diante da palavra, diante do Senhor Jesus. Foi uma luta grande, foi uma luta difícil. Eu cheguei até a querer tirar minha própria vida, para poder entender e ver que o nosso Criador, Ele é tudo na nossa vida. Por mais difícil que a gente se coloque, mas Deus disse, eu estou contigo, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, porque tu é meu servo, tu é meu filho. E hoje, irmão, eu me sinto feliz, eu me sinto honrado por poder fazer parte desse ministério, dessa obra, aonde o próprio Senhor Jesus, Ele no deserto, Ele resgatou daquele facão que eu ia cortar o meu próprio pescoço. Ele disse, não, eu não preciso de ti, mas tu precisa me servir. E hoje eu me sinto honrado em servir a meu Senhor, porque Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu preciso. Por mais difícil que a vida seja, que a luta seja, mas quando nós colocamos o nosso Senhor Jesus sobre nossa frente, sobre nossa vida, todo mal cai por terra. Eu sei, meus irmãos também, que a luta é difícil. A gente, a cada dia que nós amanhecemos, nós encontramos problemas, nós encontramos lutas, dificuldade. Mas quando Deus Ele fala, eu sou contigo, não perturbais o vosso coração, porque eu estou contigo a cada dia, a cada momento. E é isso que eu faço, meu Pai, para aquele que talvez nessa tarde esteja passando por essa luta, por esse problema, achando que não tem saída, achando que não tem mais solução. E Deus manda dizer para essa família, manda dizer para esse pai, para essa mãe, para esse jovem, que Ele é contigo. Não se desespere. Aleluia. Busque a presença dEle, que Ele vem e resolve aquilo que está embaraçado, aquilo que se coloca diante do homem sem saída. Mas Deus, Ele é a saída. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a palavra. Porque Jesus disse que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que Deus tem falado nesta tarde. E também nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui trazer também para nós Deus uma mensagem da palavra, para a nossa meditação, em nome de Jesus. E quero convidar todos para nós meditarmos uma palavra no livro de Aleluia Senhor, no livro dos Salmos, capítulo 46. Salmos capítulo 46, na palavra de Deus, que diz assim, o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Glória a Deus. As nações se embravecem e os reis se moveram, mas Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Francamente contemplai as obras do Senhor, que desolações se fez na terra. Ele vai fechar as terras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Bíblia vai dizer que acima de tudo que existe neste mundo, existe um Deus. Existe um Deus acima de todas as coisas que existem sobre esta face da terra. Acima do homem existe um poder maior do que o dinheiro, do que as coisas que este mundo oferece. Acima de tudo que há neste mundo existe um Criador, existe um dono. A Bíblia diz que Deus, Ele criou os céus e a terra. Ele disse, haja luz e houve luz. A Bíblia vai dizer que em meio a este mundo a gente olha e observa como as coisas têm mudado. Vemos lá fora como tem acontecido o pecado se crescendo cada dia mais e mais.
as coisas, as falhas, os erros. Mas acima de tudo que existe nesta terra, existe um Deus. Existe um Deus que conhece cada um de nós, detalhe por detalhe. Existe um Deus que conhece o que eu passo, o que você passa. Um Deus que conhece o seu problema, o meu problema, nossos problemas. E esse Deus, Ele mandou seu Filho Jesus Cristo. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para cá, para esta terra. Para quê? Ele mandou, glória a Deus, para salvar esta humanidade do pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Neste mundo vemos mortes, vemos homicídio, vemos bebida, vemos prostituição a cada dia. A gente observa como o pecado é. O pecado, ele traz consequências. O pecado traz morte. O pecado no mundo aí fora traz morte espiritual. Traz morte eterna, que é o inferno. Mas existe um Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo para cá, para este mundo. Que viveu aqui entre nós, como um de nós. Sofreu aqui nesta terra também. Glória a Deus, mas amou a esse mundo tanto que não desistiu de mim e nem desistiu de você. Esse Deus, a Bíblia diz que Ele olhou para esta terra e viu que a terra estava cheia do pecado, mas Ele olhou de cima do céu e disse: eu vou mandar meu Filho que se chama Jesus. E eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra nesta tarde: Jesus te perdoa, Jesus te ama, Jesus te conhece, Jesus tem vida eterna para você. Jesus, Ele conhece aquilo que você tem passado, e a Bíblia diz que aquele que se arrepende dos seus pecados verdadeiramente e entrega a vida a Ele, é perdoado dos seus pecados, dos seus erros. Porque não há pecado neste mundo a qual Deus não possa perdoar. Deus, Ele é Deus que perdoa. Mas existe um tipo de pecado em que as pessoas elas fazem, e é a apostasia, que elas não querem buscar a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta tarde, meu amigo, que está ouvindo esta palavra: Jesus, Ele é a verdadeira vida eterna. Ele foi aquele que morreu para perdoar a mim e perdoar você. Ninguém neste mundo teria o amor e a coragem de morrer e sofrer tanto como Ele sofreu por amor de mim e de você. É mais fácil nesta terra as pessoas lhe julgarem, as pessoas maltratarem, do que muitas vezes amar e perdoar o outro. É mais fácil a gente ver uma briga, uma discussão, do que você ver alguém ajudando o outro e abraçando o outro. Mas aí veio quem? Veio Jesus. Que Ele abraçou todo este mundo. Ele morreu por amor deste mundo para perdoar. E Ele até hoje continua abraçando e continua salvando. Ele até hoje continua amando a mim e você. Apesar dos seus pecados, apesar dos meus pecados, apesar das suas falhas, apesar das minhas falhas, Deus ainda continua amando a mim e você.